Pretos e pardos, pela primeira vez, são a maioria dos alunos nas universidades públicas do Brasil. É o que mostra um levantamento divulgado pelo IBGE. Nos últimos anos, pretos e pardos vêm ganhando espaço no ensino superior e se tornaram a maioria nas universidades públicas pela primeira vez. Situação bem diferente de quando Gustavo estudou. Quando eu era pequeno, estudei em escola pública, ensino fundamental, ambiente misto, negros e brancos. No ensino médio, eu passei para uma escola privada, colégio particular, e aí tinha uma incidência bem pequena de negros, e assim se deu também no ensino, na educação superior. Segundo o IBGE, no ano passado, pretos e pardos eram um pouco mais da metade dos alunos nas universidades públicas. Um salto se comparado a 2005, quando representavam apenas 5,5% dos universitários. Mas a situação depois da faculdade, na hora de procurar emprego, ainda é bem diferente. Eles são minoria não apenas nos escritórios, mas no mercado de trabalho formal como um todo. Cenário que tem impacto direto na remuneração. Enquanto o rendimento médio da população preta e parda no ano passado foi de R$ 934 por mês, o dos brancos foi quase o dobro. E mesmo nos cargos de nível superior, os brancos recebiam 45% a mais. Gustavo trabalha numa empresa de seguros e previdência desde 2015. Começou como supervisor. 2 anos depois, virou gerente. E hoje comanda uma equipe de quase 20 pessoas. Eu tenho 18 anos, mais ou menos 19 anos de experiência. Aqui na empresa eu já estou há 10, 11 anos. E é a primeira vez que eu tenho uma liderança negra. Chefes pretos e pardos ainda são minoria no país. Mas hoje eles já ocupam 30% dos cargos de gerência. Existe uma melhora em relação ao passado, com certeza. Década de 80 e 90 já começa a ter uma balança mais equilibrada, né? Quando você tem essa questão de ter mais igualdade. Fim da reunião de cúpula do BRICS, agora é focar nos próximos passos do bloco. Os 5 países membros do grupo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, assinaram uma declaração com 73 tópicos sobre o futuro do grupo econômico e da política internacional. Os detalhes chegando agora ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio Amaral, boa tarde para você, um ótimo feriado para todos que estão aí nos acompanhando. Foram dias intensos aqui na capital do país, né? Os brasilienses viram esse reflexo no trânsito, a área central ali ficou praticamente parada, né? O trânsito ficou um inferno. Ficou um inferno. Para aqueles que trabalharam, né? Porque teve aquele ponto facultativo para os servidores públicos também, né? Pois é, e refletiu também no comércio, os hotéis cheios, né? Os shoppings cheios. Então foi muito importante para a capital do país e, sobretudo, para esses chefes de Estado. Então nós estamos falando de chefes de Estado que têm aí as 5 economias mais emergentes do mundo. Então é muito importante esses encontros. A gente lembra que o próximo encontro vai ser no ano que vem na Rússia, né? Mais um momento aí deles trocarem experiências, né? Colocarem aí no papel, que foi exatamente o que aconteceu aqui, pontos estratégicos, pontos considerados importantes. Então eles assinaram esse documento chamado Carta de Brasília, que traz, como você antecipou, 73 tópicos considerados bastante importantes por eles, claro que não vamos falar todos aqui, mas basicamente o que eles trazem nesse documento e nessa carta? Reforçam a importância de um mercado mais aberto, um comércio mais justo, o fortalecimento da economia desses 5 países, sobretudo essa integração desse bloco. Também destacaram a importância de reforçar o Acordo de Paris, ou seja, um olhar mais voltado para a questão ambiental, que a gente sabe que não pode ficar de fora dessas discussões, desses debates. O documento também condena todas as formas de terrorismo, de corrupção, defende mudanças na ONU, como a reforma no Conselho de Segurança. Então a gente lembra que apenas a China e a Rússia, dentro desses países que fazem parte do BRICS, são membros fixos do Conselho de Segurança da ONU. Há muito tempo já o Brasil pleiteia, né, sonha com esse espaço também, então isso foi reforçado também nessa carta. O documento, no entanto, Sérgio Amaral, não aborda uma linha sequer sobre esses conflitos que nós estamos vendo, né, presenciando de certa forma aí com a ajuda da imprensa, no Chile, na Bolívia, na Venezuela. Eles não abordam absolutamente nada. Agora, pode Renata, falar. Não, isso aí até a Carolina Vilela ontem no Jornal da Band, ela explicou isso aí, né? Tem mais ou menos uma regra não escrita que todo mundo segue, que nesses eventos desse tipo do BRICS, eles evitam saias justas, né? E todo mundo sabia, por exemplo, que a posição do Brasil e da Rússia
por exemplo, É isso. com relação à Bolívia e Venezuela, são posições totalmente É opostas. Então é o seguinte, isso aí que a gente não tem acordo, deixa de lado. Vamos focar no que interessa, que é grana, que é comércio. Exatamente. É algo mais ou menos por aí, Exatamente, era isso que eu ia te falar. Como não tem um consenso, né, com relação aos chefes de Estado, sobre isso que a gente está vendo acontecendo, então, de fato, eles deixam de fora, né? Então, eles focam no que é mais importante para eles. E tiveram, na verdade, esses encontros bilaterais extremamente importantes, onde, por exemplo, a China se propõe a emprestar para o Brasil algo em torno de 100 bilhões de dólares para investimentos aqui no Brasil, principalmente investimentos de infraestrutura. Então, é um encontro extremamente importante, né, Sérgio, como a gente vem destacando aqui. Bem, o presidente Bolsonaro, ele passa o final de semana e esse feriado em Guarujá, no litoral de São Paulo. Há rumores, aí uma expectativa de que amanhã ele vá assistir o clássico Santos e São Paulo, lá na Vila Belmiro. Então é isso, Sérgio. Tá legal. E por falar no presidente Jair Bolsonaro, ele mudou radicalmente, né? Nessa cúpula do BRICS, ele se mostrou uma pessoa muito mais pragmática. Afinal de contas, ele tinha xingado a China durante toda a campanha, exatamente. No comecinho do governo, e agora ele se rendeu, né, não? Que Nós bom, né? dessa turma, eles vão ajudar a gente no desenvolvimento. É verdade. Obrigado, Sérgio, Renata. de nada. Olha, e com tanto estrangeiro dando sopa por aqui nos últimos dias por causa do BRICS, a gente acabou comprovando na prática um dado preocupante. Um estudo revelou que 95% da população brasileira não entende nada de inglês. Aqui em Brasília, quando tem algum evento internacional como o BRICS, os gringos têm que rebolar. Nesses dias de reuniões de BRICS tem sido mais comum esbarrar com estrangeiros pela cidade. Mas se você for só passar por eles, ok. Agora, e se você tiver que se comunicar, conseguiria? Pois é, um levantamento feito pela British Council mostrou que apenas 5% da população brasileira sabe se comunicar em inglês e apenas 1% apresenta algum grau de fluência. A Cecília Lee, que está no Brasil para o encontro dos países emergentes, tem percebido essa dificuldade entre os brasileiros. A sorte é que ela sabe falar português. Aqui, para falar português para chineses é muito difícil, porque a gente não aprendeu na escola, nem na faculdade. Já o Pablo, que é equatoriano, diz ter que recorrer aos gestos. Não fala muito, pero dizem assim, vai para cá, é bueno. Para atender a todos esses estrangeiros, os vendedores têm se virado. A Andréia tem uma frase mágica. Ela conta que quando fala, a venda é certa. Made in Brasil. Então a gente vai mostrando os produtos e eles vão se agradando, né, da fragrância. E como é produto brasileiro, aí eles gostam muito. Essa russa é professora de inglês e russo e também fala português fluentemente. Ela afirma que o primeiro passo é enfrentar o medo de falar o pouco que sabe. A gente aprende alguma coisa, mas depois não pratica, a gente cria aquela barreira, achando que a gente não sabe mais nada e prefere nem tentar mais. E agora eu vou chamar de novo a Renata Dourado, que volta para dar um recado a você. Com um TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar o play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. As definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já o seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. A seguir, mulher é morta pelo ex no meio da rua, na frente do filho de 8 anos. O feminicídio foi em Santa Maria. Band Cidade volta daqui a pouco. Mais um feminicídio covarde foi registrado aqui na capital federal. Em Santa Maria, ontem à tarde, Nessivânia de Caldas, de 34 anos, foi morta na frente do filho de apenas 8 anos e dos vizinhos, bem no meio da rua. Ela voltava da delegacia onde tinha acabado de registrar mais uma ocorrência contra o ex-marido. Mas Francisco Borges esperava por ela. Foram várias facadas em Nessivânia e no irmão dela, que tentou evitar o pior. Mas não teve jeito. Esse foi o 29º feminicídio de 2019.
média de quase 3 a cada mês. Nas imagens, o acusado de matar a companheira está sendo agredido por populares no meio da rua. Ele tinha acabado de cometer o crime que aconteceu em plena luz do dia, em uma quadra movimentada de Santa Maria. Uma criança de 8 anos viu toda essa violência. O pequeno é filho da mulher que foi morta a facadas. Ainda segundo relatos, o casal tinha acabado de terminar um relacionamento de 8 anos, que era cheio de brigas e discussões. Sempre ela apanhava, sempre ela vinha para cá roxa, toda vez. Uma vizinha que também não quer ser identificada diz que Nessivane Eugênio de Caldas foi morar com o pai depois do divórcio. Revelou que a mulher de 34 anos deixou 4 filhos. E a mais nova, de 5 anos, era a única filha do casal. Ela foi uma pessoa, assim, para mim, extremamente amiga, companheira. Sempre a gente foi amiga, ela muito alegre, muito feliz. E criando 4 filhos. E aconteceu uma covardia dessa. Há menos de um mês, morando na quadra 217, a jovem conquistou a amizade dos vizinhos. Depois de ser espancado pelos moradores, os bombeiros disseram que Francisco Dias Borges recusou o atendimento. O homem de 37 anos foi levado pela PM para a delegacia do Gama na tarde de ontem. Este é o 29º caso de feminicídio registrado no Distrito Federal em 2019. Aconteceu de novo, mais um caso de agressão a um porteiro. Dessa vez foi na Asa Norte. O crime que veio a público hoje aconteceu na madrugada do dia 8 de novembro, na quadra 410. No início da gravação, o porteiro surge correndo. Atrás dele vem um bando de jovens. Ele tenta repreender o grupo que estava fazendo muito barulho no pilotis e aí começam as agressões. Os rapazes dão socos e pontapés no funcionário. Ele tenta fugir, mas o grupo vai atrás. Um dos jovens chuta o porteiro tão forte que ele cai e ainda é imobilizado e continua sendo agredido. Minutos depois, o porteiro consegue levantar e sai cambaleando. Mas veja que absurdo, ele cai novamente e é atacado mais uma vez com vários chutes. De acordo com o síndico do prédio, o porteiro precisou ser internado no hospital de base, mas já teria recebido alta. Só que não quer mais trabalhar no turno da noite. Agressão nojenta que não pode ficar por isso mesmo. As imagens estão aí, né, para quem quiser ver. O próprio porteiro e o síndico podem ajudar a identificar aí pelo menos um ou mais agressores. E a gente espera é que a polícia e o Ministério Público façam a parte deles e levem essa corja, esses bandidinhos de classe média, a um tribunal. Tudo que Brasília não precisa é de um novo índio Galdino. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região concedeu habeas corpus a Eduardo Cunha em uma das prisões preventivas do ex-deputado e ex-presidente da Câmara. Mesmo assim, ele vai continuar preso no Rio de Janeiro. Quem explica essa situação é, de novo, a Renata Dourado. Sérgio, ele vai permanecer preso porque existem outros 2 mandados de prisão preventiva contra ele decretados pela Justiça daqui do Distrito Federal e também do Paraná. Esses mandados, eles estão relacionados àqueles inquéritos que apuram desvio de recursos, pagamento de propina, com relação à Petrobras e também à Caixa Econômica Federal. E esse caso do Eduardo Cunha, ele é muito importante para a gente poder compreender a dimensão desse posicionamento, novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal com relação àquela possibilidade de iniciar a pena após a condenação em segunda instância. Então, a gente lembra aqui que o Supremo mudou esse entendimento e, de acordo com essa determinação do Supremo, o cumprimento dessa pena, o cumprimento só deve começar a ocorrer após esgotadas todas as possibilidades de recurso. E aí a gente viu nas redes sociais uma disseminação de fake news, né, seja por ignorância, ou às vezes até mesmo por maldade, de pessoas dizendo o seguinte: agora todos os presos perigosos, assassinos, estupradores e todos os políticos que estavam presos serão soltos. Não serão soltos. E a história do Eduardo Cunha exatamente vem esclarecer sobre isso. Porque há essa possibilidade da prisão preventiva, que nada tem a ver com a condenação em segunda instância ou com a possibilidade de cumprir a pena após a condenação em segunda instância.
instância. Então, essa história exatamente reflete essa determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas é claro que essa decisão do Supremo, muita gente não gostou dessa decisão do Supremo e começou, portanto, lá no Congresso Nacional esse movimento. Então, nós, legisladores, vamos mudar essa legislação. Então, a gente acompanhou nos últimos dias, lá na Câmara, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional que possibilita, portanto, a prisão após a condenação em segunda instância. Tentou o pessoal da CCJ, né, fez aquele movimento, não, vamos voltar na CCJ para levar para o plenário, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, isso não aconteceu, mas há uma previsão de que na semana que vem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado analise uma PEC. E a gente vai ficar acompanhando aí o andamento dessa proposta. Sérgio. Obrigado, Renata. Só um detalhe sobre uma coisa que você falou aí. Olha, eu não tenho base científica nenhuma para falar isso, tá? Mas sou capaz de apostar que fake news por ignorância é a mínima parte, talvez não chegue a 10%. A grande, a imensa maioria é interesse político ou sacanagem mesmo. Concordo. Obrigado, Renata. Olha só que legal, gente. A região do Sol Nascente, uma das mais carentes do Distrito Federal, ganhou um presente de um artista plástico inglês. É um muro de 14 metros de altura com grafite e muitas cores. O britânico viaja pelo mundo fazendo grandes painéis que retratam a realidade de cada lugar. Uma líder comunitária foi homenageada. Assim que desce o trecho 1 do Sol Nascente, um belo cartão postal. A imagem de uma mulher ensinando crianças. Foi assim que o britânico Drath escolheu retratar a cidade. A inspiração veio da associação comandada pela dona Margarida há quase 20 anos. Para ela, aquele grafite vai muito além do rosto. Foi uma semana que nós aprendemos que ser um grafiteiro não é ser um pichador. Ser um grafiteiro é ser um artista, é saber colocar a sua opinião em alguma frase, é saber expressar o seu lado crítico, construtivo, na forma de imagens e frases. Mas o trabalho do Drath na maior favela da América Latina também vai além de grafitar muros. Ele ensina arte para crianças, que para ele é a grande paixão. Conversando com o Ronaldo, dá para entender por que dessa grande paixão do artista. Mesmo falando só um pouquinho de inglês, ele conseguiu se comunicar com o professor e aprender a grafitar. Passou a mensagem e eu consegui entender os gestos que ele falou. Por exemplo, eu estava desenhando a coruja na associação e ele falou para me desenhar a orelha, não entendi nada. Aí ele falou com os gestos. Aí eu repeti de novo. Aí terminei o desenho lá, tá perfeito lá, com o nome da Margarida bem embaixo assim. Agora a gente torce para que outros muros sejam pintados com o rosto de outros moradores do Sol Nascente que inspiram a comunidade. Você vai ver depois do intervalo. Brasil e México estão na final da Copa do Mundo Sub-17. A gente volta já já. Foi de arrepiar. Num jogo emocionante, o Brasil venceu a França de virada ontem à noite e agora vai pegar o México na final da Copa do Mundo Sub-17 de futebol no domingo. Brasil e França entraram em campo com uma campanha de 100% de aproveitamento até as quartas de final do Mundial Sub-17. Donos do melhor ataque do torneio, os franceses não se importaram com os anfitriões e foi na velocidade que a França chegou ao segundo gol 6 minutos depois. Mbappé invadiu a área, tirou de 2 marcadores e ampliou o placar. Diante de poucas oportunidades, o torcedor brasileiro começou a se animar neste pênalti sofrido por Ian Couto aos 43 minutos. E o VAR entrou novamente em cena, chamando o árbitro para a revisão do lance. Ele mudou de decisão e segurou a euforia dos torcedores. Depois da cobrança de escanteio, foram necessários 2 desvios de cabeça até chegar para Caio Jorge e empurrar para o gol. A partir daí, começou o coro do "Eu acredito" e junto com ele veio o segundo gol, onde a bola sobrou para Ian Couto chutar forte. O goleiro rebateu e Veron de primeira deixou tudo igual. Mas a partida ainda reservava fortes emoções. A primeira veio com um susto nessa cobrança de falta que terminou no gol do goleiro Matsima, que estava em posição irregular e o bandeirinha marcou o impedimento.
Depois do alívio da confirmação do gol irregular, veio a explosão de alegria, que ficou guardada para o final do jogo aos 43 minutos, quando o goleiro Matheus lançou e a bola chegou nos pés do predestinado Lázaro, que cortou o zagueiro e chutou forte no canto direito. O gol do Lázaro evitou com que a partida chegasse à decisão por pênaltis. Com a vitória de 3-2 sobre a seleção francesa, o Brasil chegou a mais uma final do Mundial Sub-17 e agora tenta o tetracampeonato diante dos mexicanos, aqui mesmo no Estádio Bezerrão, domingo às 19 horas. Já a França enfrenta a Holanda na disputa pelo terceiro lugar. E os ingressos estão à venda, hein? É no site da FIFA, fifa.com/ingressos. Lembrando que a Band vai transmitir ao vivo a final do Sub-17. E o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Mais notícias de Brasil e México já com o pessoal aqui, os donos da bola. Hoje é feriado, fim de semana prolongado, aproveite bastante. A gente volta a se encontrar segunda-feira. Tchau!